A gente tem aí vários vídeos que estão saindo essa semana das operações da Polícia Federal e do Exército Brasileiro que estão sendo feitos, e do IBAMA também, né? Que estão sendo feitas na terra Yanomami, lá na divisa com a Venezuela, né? Fronteira, na verdade. Eu vou colocar alguns trechos de coisas que estão saindo aqui pra gente ver juntos, tá bom? De batida policial e de expulsão de garimpeiros. Vamos lá. Para, vamos pra cima, todo mundo! Parou! Vamos pra cima, todo Parou mundo! todo mundo! Bora, todo mundo! Retorna agora! Para, calma! Onde é que comanda? Mão na cabeça, mão na cabeça! Mão na cabeça! Mão na cabeça! Mão na cabeça! Essa cabeça, bota a mão na cabeça! Mão na cabeça! Mão na cabeça! Todo mundo mão na cabeça! Ei, pode vir! Vai rebocando lá pra beira lá! Fica dois aí aqui. Ei! Fica Fica dois uma, aqui. dois aqui! A gente vai pegar ali! Você vai acompanhar a gente até o barranco ali junto naquela vadeira agora. Vai! Vai lá, bora! A vadeira aqui com provisões aqui do garimpo, vários garimpeiros, materiais que estavam descendo o rio, encontraram aqui as forças do estado. Bom, esse primeiro vídeo, vocês podem ver aí, eu não vou dar o crédito para os vídeos, porque eu não sei exatamente de onde estão surgindo esses vídeos, tá? O que acontece é que hoje todo mundo pega vídeo, coloca o seu próprio logotipo e divulga e em geral não diz de onde veio, tá? Eu não sei quem deu primeiro isso aqui tá espalhado pela internet. Para vocês entenderem, é uma batida da polícia, né? Voadeira são esses barcos motorizados compridos que andam pela Amazônia, né? São conhecidos como voadeiras, porque navegam numa velocidade mais ou menos rápida ali pelos rios e igarapés. Isso aqui é uma imagem que começou a circular a partir de ontem. Vocês viram aí as pessoas que estão sendo abordadas, tá? E aí, vamos lá. São garimpeiros, estão em uma área ilegal, praticando mineração ilegal. Mas, gente, não tem como a gente não fazer recorte de classe pra gente analisar essa história toda. Essa galera que está sendo presa é a ponta lá de baixo, né? O que está acontecendo nesse momento na Amazônia, e não estou dizendo que essas pessoas não têm que ser presas ou punidas eventualmente, né? Primeiro que tem que ser investigado e, obviamente, cada um vai ter que ter aí contra si, eventualmente, as denúncias individualizadas, né? Então as pessoas vão ter que, cada pessoa aí vai ser denunciada, investigada e eventualmente denunciada por crimes específicos, né? Eventualmente cada um desses homens que estão nesse barco aqui, um cometeu um crime A, o outro crime B, o outro crime A e B, o outro B e C, enfim, cada um vai ter que ser denunciado eventualmente conforme as investigações apuram. Mas o relevante disso tudo que eu quero trazer para vocês é que, segundo as contas do governo, tem 20 mil garimpeiros ilegais nas terras Yanomamis, tá? Só na terra Yanomami. Só lá na reserva, não é na Amazônia toda, gente. Na Amazônia é muito mais gente do que isso, tá? E aí, eu até fiz uma brincadeira no Instagram esses dias, né? Qual frase do Bolsonaro você quer usar para os garimpeiros ilegais, né? Porque tem garimpeiro lá fugindo a pé, pela mata, caminhando a pé, com criança, com mulher. Para você sair dessa área agora, um voo de helicóptero ou de avião, quando se consegue, tá custando até 15 mil reais por passageiro, para você subir num helicóptero, você conseguir ir embora dali, fugir, tá? Então, o que tá acontecendo agora aí é pegando lá a ponta de baixo, né? Pegando a ponta de baixo mesmo, lá embaixo. Essas pessoas, obviamente, não deviam estar aí. E, obviamente, né, todas elas estão sendo pegas agora, estão fugindo porque estão fazendo atividade de mineração ilegal dentro da Amazônia. E não só a mineração. A gente já viu vários casos aí de abusos contra as populações indígenas, uma série de coisas que a gente está acompanhando do que está acontecendo na Amazônia, principalmente dentro da terra Yanomami. Tá rolando uma grande polêmica porque boa parte das pessoas, inclusive de esquerda e talvez sobretudo de esquerda, tá muito nessa onda assim de essas pessoas têm que se fuder mesmo, né? Galera, eu vou dizer uma coisa. O ministro Múcio, muito criticado, a gente vai ver 2 vídeos dele hoje aqui, tá?
Um pra gente falar mal dele, outro pra gente falar bem. Enfim, não fala mal, fala bem, mas pra gente analisar as falas do ministro, né? O ministro Múcio tem dito nos últimos dias que tem que ser feita uma retirada organizada dessas pessoas, que o Estado tem que retirar essas pessoas e etc e tal. No que foi muito criticado. Ah, porque são criminosos, porque são bandidos, porque detonaram tudo lá, porque fizeram com que 500 crianças Yanomamis morressem nos últimos tempos. E tudo isso é verdade. Só que, se não tiver uma saída organizada dessas pessoas, elas não forem realocadas e a coisa não for reorganizada, isso é uma bomba relógio que vai explodir daqui a alguns anos. De novo, como aconteceu a partir dos anos 60 e 70 na Amazônia em geral, tá? Na Amazônia em geral. Vamos ver outro vídeo aqui e depois eu vou explicar para vocês sobre uma viagem que eu fiz para a Amazônia uns anos atrás, e aí a gente vai colocar as coisas em contexto, beleza? Olha aí a varação, a galera varando. Aí tem gente pra frente, aí tem gente pra trás. Isso aí são as pessoas fugindo, tá? Temporal de Aparecida de Goiânia. Aqui nós estamos querendo ajuda para nós ir embora do garimpo. Tá todo mundo aqui passando fome, nós estamos dividindo a comida com os índios. Nós estamos dividindo a comida com os índios, nós queremos sair fora daqui. Já está acabando o rancho. Nós estamos 30 pessoas aqui. Pode Maria do Rato, pode lá. Nós estamos 30 pessoas aqui no meio dos índios aqui, ó. Nós queremos ajuda para nós ir embora daqui, ó. Aí, ó, como é que tá aí, aqui, nós damos todo tempo nós damos comida para os índios aqui. Todo tempo nós damos comida para os índios. Agora nós queremos ir embora, nós não temos condição mais de sair daqui. Não vem avião, não vem nada aqui. Entendeu? Nós queremos que a polícia venha aqui tirar nós. O exército, nós estamos esperando eles aqui para tirar nós embora. Esse final desse vídeo circulou na semana passada já, né? Eu não tinha botado aqui no programa, então isso é um garimpeiro falando, as imagens estão todas borradas, eles estão no meio de uma população indígena. E aí, o que está acontecendo, gente? Isso aqui é o capitalismo animal agindo da forma mais pura possível. Os financiadores vazaram. Não é que eles vazaram dali, porque os financiadores não estão ali botando o pé no barro e se contaminando com mercúrio. De novo, quem está minerando em área ilegal e cometendo outros crimes é criminoso? Sim. Tem que ser denunciado? Sim. Não se trata disso. A gente tem que colocar as coisas num plano humanizado da parada aqui. Senão a gente vai se igualar a pessoas que a gente está o tempo todo criticando aqui. Quando uma pessoa é presa e entra no sistema prisional, quem é responsável pela vida dela? O Estado. Então é por isso que a gente fala que o Estado não pode torturar numa cadeia, que tem que dar comida decente, que tem que dar um lugar para a pessoa dormir, porque a pessoa está lá para se reabilitar. Essa é a crença, pelo menos é a minha crença, né? É a minha crença. Então o responsável, se uma pessoa que está presa hoje pegar Covid na cadeia por negligência do Estado, o responsável por isso é o Estado. Nós, sociedade civil, nós somos responsáveis por isso. Nesse caso aqui, gente, para evitar uma tragédia humanitária maior do que ainda está rolando, o Estado tem que sim ter um plano para tirar as pessoas dali. Tem que ter. O Estado, a partir desse momento, não, goste-se ou não, a partir do momento em que os financiadores capitalistas abandonaram essa gente que está ali agora, que a imensa maioria é uma massa de gente miserável. Gente, o cara que tá ali, cara, enfiando o pé no barro, pegando a boca da draga e colocando no barro, no rio, mexendo com mercúrio, carregando óleo diesel, esse cara é um fudido, cara. Essa galera que tá ali minerando, em geral, são os fudidos. É claro que tem gente ali que ganha dinheiro, acha ouro, faz negócio. Tem piloto de avião que ganha 200 mil reais por semana para fazer o tráfico ali dentro. Claro que sim. Mas a maior parte das pessoas que estão fazendo essa mineração ilegal em terra Yanomami é uma massa de desvalidos. Pessoas que moravam em cidades, que já moravam mal eventualmente, que moravam em barraco, que estavam com subemprego. As pessoas que estão indo para ali, elas estão acreditando
de algum modo, que elas vão mudar de vida, que elas vão fazer a corrida do ouro, que elas vão ficar ricas do dia pra noite. Isso não mudou, gente. Desde as primeiras corridas do ouro da humanidade, a mentalidade ainda é a mesma. E essas pessoas, elas são seduzidas por esse sonho. No momento em que o Estado passou a olhar para aquela terra e tentou fechar, ou tá fechando agora o espaço aéreo, o IBAMA tá agindo, a Polícia Federal tá agindo, o Exército tá agindo, os grandes capitalistas que financiam esse esquema se retiraram do esquema. Então não tá chegando mais comida para essas pessoas. Não tá, a empresa que financia a mineração ilegal na Amazônia, ela não vai agora contratar um avião charter para tirar os mineradores dali, gente. E o risco que a gente tem é que essas pessoas ou fiquem espalhadas pela mata, ou que elas comecem a ir para outros lugares para continuar essa atividade delas, né? Ou que elas voltem para a cidade e eventualmente caiam na criminalidade, porque é o que pode acontecer. Que no meio desse trajeto pessoas, crianças, mulheres, eventualmente também morram, peguem doenças, que esses grupos de mineradores ilegais que estão na terra Yanomami entrem em contato com populações indígenas e levem doença para essas populações indígenas e pratiquem outros crimes também, e aí podem contribuir com o extermínio, com o genocídio de outras populações indígenas. Então, galera, esse assunto é muito sério. Não é um assunto de fla-flu, da gente falar assim, agora que se virem. Quem já foi para a Amazônia, seja como jornalista, seja quem morou na Amazônia, quem já passou por lá, sabe como as coisas funcionam lá. E o Estado brasileiro, sobretudo a partir dos anos 60, digamos assim, nessa nova responsabilidade sobre a Amazônia, a partir do golpe militar, onde tinha toda a ideia de ocupar para não entregar, né? Que a visão militarista sobre a Amazônia, que a Amazônia era uma vastidão inabitada. Vamos lembrar disso. O Estado brasileiro induziu as pessoas a saírem das cidades e fundarem povoados dentro da Amazônia. É daí que surgiu o Castelo de Sonhos, é daí que surgiu Itaituba, é daí que surgiu o Novo Progresso. Essas cidades todas vêm com o Estado brasileiro vendendo para as pessoas, para os desvalidos das grandes metrópoles, mas não só, de que a Amazônia era o novo Eldorado. E mandou as pessoas para lá, porque ia ter terra, porque ia ter lugar para trabalhar. Assim foram fundadas as cidades. A maior parte das cidades, dos núcleos habitacionais, que não são indígenas, né, que são da Amazônia hoje, vem dessa época. A construção das grandes estradas, a Transamazônica, BR-163, a construção das ferrovias, a construção dos portos, o Porto de Itaituba, o Altamira, enfim, tudo isso é um caldeirão explosivo que a gente está vendo uma parte dele agora aqui, que é de responsabilidade do Estado brasileiro. E agora, de novo, não é diferente. A maior parte dessas pessoas só está fazendo o que está fazendo lá porque nos últimos anos o Estado brasileiro influenciou positivamente de que elas poderiam fazer isso. E aí, galera, não importa se foi o Bolsonaro. O Bolsonaro era presidente da República. É o Estado brasileiro. Foi o cara que foi eleito pela população brasileira para tocar o país durante 4 anos. Então a gente não pode agora fazer de conta que não tem responsabilidade do Estado em cima disso. Tem. E agora os grandes capitalistas que investiram nisso, gente, para você montar um garimpo ilegal nessas lonjuras da Amazônia, custa muito dinheiro. Não é essa galera que está sendo presa agora lá dentro da terra Yanomami que financiou isso. Não é. Um piloto de aeronave custa R$200 mil por semana. O salário do piloto, tá? Ele pega o aviãozinho dele, ele vai trabalhar para garimpo ilegal, ele chega a cobrar 200 pau por semana para fazer correria dentro da Amazônia. Uma máquina dessas máquinas hidráulicas, que tem essa pá que a gente vê, né? Usada da Hyundai, que é a marca que mais se vende, né? Hoje no mundo todo, inclusive. Acho eu, né? Mas no Brasil é a que mais aparece quando tem apreensão. Uma máquina usada custa R$500 mil. Uma máquina usada. Para você transportar ela até o garimpo, custa mais um tanto. Pra vocês terem uma ideia, uma reportagem que saiu no Brasil de Fato, deixa eu ver quem foi que publicou exatamente isso. Não, na Repórter Brasil, uma pessoa de uma cidade do norte do Brasil, que ganha mais ou menos em média R$500 por mês fazendo faxina, se ela virar cozinheira de garimpo, ela ganha R$5 mil. R$5.500. R$6 mil. A gente não pode achar
que essa senhora que virou cozinheira de garimpo, que geralmente são as únicas mulheres que estão lá dentro dos garimpos, inclusive sofrendo outras violências, como vocês podem imaginar, que essa senhora é a grande vilã da Amazônia agora. O que está acontecendo na Amazônia agora precisa ter um lastro do Estado, de transporte, de comida, de saúde. Sim, não importa se essas pessoas estão ali cometendo um crime. Precisa ter um plano de retirada dessas pessoas, retirada organizada, identificar essas pessoas, saber de onde elas vieram, saber para onde elas podem voltar. Ah, vai ter que pagar passagem eventualmente para a pessoa, se a pessoa quer voltar lá para o interior de São Paulo. Gente, eventualmente vai ter que ser o jeito. Ou senão a gente vai correr o risco de acontecer na terra Yanomami uma nova explosão de garimpo e de outros crimes em pouquíssimo tempo, porque a gente sabe como esse tipo de operação funciona. Agora que tá todo mundo olhando para isso, o estado inteiro tá olhando para lá. O Lula foi visitar, a Polícia Federal tá a 1000, o Exército tá a 1000, a Aeronáutica tá controlando o espaço aéreo. Daqui 3 meses vamos voltar a falar sobre isso pra gente ver se esse negócio tá desse jeito ainda lá. Claro que não vai tá, né? Claro que não vai tá. Essa operação vai acabar. O contingente do estado que tá lá vai ser diminuído e vai se voltar a uma rotina mais ou menos normal. Espera-se que uma rotina que não permita o abuso extremo que teve nesse território, em outros territórios da Amazônia Legal nos últimos anos. Mas, gente, daqui a 3 meses não vai ter a quantidade de militares que tem lá, não vai ter a quantidade de policiais federais que tem lá, não vai ter a quantidade de recursos que tem lá. A imprensa não vai mais estar falando nisso. O governo vai estar olhando para outro lado. Essa é a natureza das coisas, que obedece mais ou menos o ciclo da notícia. Então, claro que essa ação emergencial agora é importante prender essas pessoas, transportar os indígenas que precisam de atenção de saúde, tudo isso que está sendo feito. Óbvio. Excelente. Mas a gente não pode cair na ideia de que, essas pessoas que se fodam. Não são elas que vão se ferrar. É a gente, de novo. São as populações indígenas. Olha o vídeo desse garimpeiro aqui. Os garimpeiros estão no meio de uma aldeia, levando sabe-se lá o que para os indígenas. Covid, gripe, sei lá o que. E outras violências, porque estão ali. Então, tá rolando muito esse papo da esquerda, inclusive, talvez sobretudo, de que essas pessoas têm que se ferrar, de que elas não sei o quê. Não. Não. Isso tem que ser feito dentro de uma ordem e dentro de uma legalidade. A pessoa foi presa, ela vai ter que ser levada para algum lugar, identificada. Se ela não tem como sair de lá, o Estado vai ter que prover. Porque os grandes capitalistas que financiaram ilegalmente essas áreas de garimpo, a partir desse momento, eles somem. Não chega mais água potável no garimpo. Não chega mais comida no garimpo. Vários garimpos foram abandonados pelos garimpeiros que começaram a caminhar na mata em busca de algum lugar de referência para poder se alimentar. Porque o cara lá dos Jardins, o cara lá da Paulista, o cara que tá balançando tacinha no Leblon, sumiu. Agora é hora de apagar rastro. De fazer de conta que não é com ele. Então a primeira coisa é o Estado mostrar que consegue lidar com essas pessoas. E a segunda coisa é ir pra cima de quem financiou essa empreitada toda. Não foi a tia que fazia faxina lá em Manaus, que virou cozinheira de garimpo, que financiou esse negócio todo. Não foi. Não se tira a responsabilidade dela? Não. Por má fé ou por ignorância. Você pode descumprir a lei pelos dois motivos, né? Você pode descumprir qualquer lei por má fé ou ignorância. Ignorância em relação à lei não é necessariamente algo que vai jogar a seu favor, né? Eu não sabia que não podia, né, roubar. Eu não sabia que não podia, sei lá, fraudar a licitação. Bom, problema seu se você não sabia. Não interessa. Né? Ignorância não é desculpa. Mas é uma resposta. Tem um outro vídeo aqui da operação destruindo uma balsa. E eu vou colocar a reação das pessoas que trabalhavam com essa balsa. Para vocês verem o desespero. De novo, é para ter pena? Não é questão de ter pena ou achar que são pessoas boas. Não é essa a questão. A questão é a gente estar analisando aqui de um ponto de vista de recorte de classe esse negócio todo também. Porque senão, do que a gente está falando? A gente vai fazer uma guerra de pobre contra pobre, porque ali, as pessoas que estão ali, é a disputa de miseráveis, na maior parte das vezes. E a gente vai esquecer de quem financiou essa empreitada toda, tá? Deem uma olhada nisso aqui, ó. Ibama explodindo as dragas no garimpo.
Isso são as pessoas que trabalham no garimpo em desespero porque a balsa, a draga foi explodida. De novo, é pra ter pena? Ninguém tá falando que empena ou não pena. Não é sobre isso que a gente tá falando. É pra achar que não tem que ser punidas? Claro que não. Mas esses gritos aqui mostram que o problema é muito maior e muito diferente do que a simplicidade que a gente acha que é botar a aeronáutica sobrevoar lá e o IBAMA lá dentro e explodir as dragas e ir embora. A gente tá falando de 20 mil pessoas que estão ali ilegalmente. Nos cálculos mais modestos, tá? Porque a fronteira com a Venezuela ali é fluida e, obviamente, tem pessoas que vão de um lado pro outro. Então, eventualmente, muita gente já fugiu pro lado venezuelano. E tá só esperando essa operação toda acabar para voltar pra terra Yanomami. E aí, como isso vai ser feito? Que, para além de tudo, precisa de cooperação internacional com a Venezuela, que é um país com o qual o Brasil não tinha mais relações exteriores. Por causa do maldito governo dos militares do Bolsonaro. Tinha cortado relações exteriores. Como você corta relações exteriores com um país que tem fronteira com você na Amazônia? Que é um lugar explosivo, onde tá tudo acontecendo ali. Todos os tráficos estão acontecendo ali. Você vai precisar de cooperação internacional para eventualmente buscar brasileiros que foram pro outro lado. Então, assim, gente, é um grande problema. E o ministro Múcio, que é muito atacado, com justeza, inclusive vamos ver uma outra fala dele aqui, já mostrando um pouco o que eu falei no programa de ontem, que tá com uma carinha de que o negócio do 8 de janeiro lá vai dar uma passadinha de pano para os militares graduados, né? Mas o Múcio falou isso aqui sobre o garimpo. O Ministério tem avaliado a fuga dos garimpeiros, né, dessas regiões, como que eles serão tratados a partir do momento que enfrentarem de alguma forma essa demanda ou se opuserem a sair das terras indígenas. Isso é uma questão da justiça, evidentemente. Nós temos a preocupação de não prejudicar inocentes. No garimpo, tem pessoas que trabalham lá para se sustentar, tem mulheres, tem crianças, tem homens que estão lá trabalhando pelo seu sustento. Você acha que eles são inocentes, ministro? Eu não posso julgar isso, né? Vai ficar por conta da Polícia Federal e da Justiça ver quem são os culpados, que serão punidos. A Justiça que vai avaliar, a Polícia Federal também. Cada um vai fazer a sua parte. Quando os garimpeiros vão ser retirados da área? Nós não sabemos. Qualquer número que eu lhe der aqui... Não, primeiro fechou-se o espaço aéreo, na sexta e no sábado, né? E depois o brigadeiro Damasceno sugeriu que nós abríssemos o espaço aéreo para que ninguém entrasse de mata dentro, ou não fosse uma coisa assim sem uma programação. E nós estamos esperando que essas coisas ocorram de forma tranquila e sem problema. Você não acha que essa mensagem é muito leniente com o que está acontecendo? Não, nós estamos preocupados em não criar... Nós temos tantas vítimas aqui, né? Tantas vítimas. Hoje eu passei o dia, nós passamos o dia visitando as vítimas desse processo. A gente precisa ter cuidado para não criar mais vítimas. Mas a Justiça vai julgar, a Polícia Federal vai fazer a sua parte. É uma fala meio mole, meio pastosa, assim, né? É uma coisa, o Múcio é essa coisa meio, né? Modernidade líquida, né? É, meio mole, meio, sabe? Não tem, assim, não tem firmeza, não tem uma definição, não tem. Mas ele não tá errado, gente. No cerne da coisa, entendeu? Tem muita gente ali e esse problema vai ter que ser resolvido. Tanto é que ele falou ali, fecharam o espaço aéreo no sábado e no domingo e tiveram que reabrir o espaço aéreo. Por quê? Você reabre o espaço aéreo porque, eventualmente, as pessoas que podem sair dali pelo espaço aéreo, seja de avião ou de helicóptero, que saiam. O que na prática está sendo feito? Ah, tá abrindo espaço aéreo para bandido fugir de avião. Sim. É isso que está sendo feito. E é isso que mostra a complexidade desse problema. Porque se você fecha o espaço aéreo, esse mesmo bandido vai se embrenhar na mata. Vai ficar por ali. Vai passar doença para a população indígena. Vai morrer no meio da mata. O Estado não pode tomar uma decisão. O Estado, de novo aqui, gente, o Estado não pode tomar uma decisão de mandar as pessoas para a morte. Não pode. Se a decisão é abrir o espaço aéreo para que eventualmente consigam sair dali, mesmo que criminosos com indícios fortes de crime, porque não criminosos ainda, porque não foram ainda indiciados e nem denunciados. Então vamos tecnicamente falar aqui que, né, gostemos ou não, a princípio são todos inocentes, né? Apesar da gente saber que não, estão ali, obviamente, cometendo um crime, mineração ilegal e tudo bem. Mas pelo processo, devido ao processo legal, ainda os que ainda não foram denunciados, né? Os que ainda não são réus, a gente tem que tratar essas coisas também com a devida organização mental aqui também, pra gente não se perder. Mas vamos, tudo bem, vamos assumir que a pessoa tá ali cometendo um crime. Ou vários, né?
Porque geralmente quem tá enfiado em um garimpo ilegal não tá cometendo um crime só, né? A gente tá cometendo vários. Por ali passa muita coisa, tá? E ali acontece muita coisa também. Mas o Estado não pode tomar essa decisão de falar o seguinte, não, vamos fechar o espaço aéreo e a partir do momento que sabe disso, aí vai ter a informação de que então várias pessoas vão se embrenhar na mata e eventualmente vão morrer. Então o Estado tem que tomar uma decisão dura, que é reabrir o espaço aéreo. Então, galera, o raciocínio não tá errado. Aliás, tá atrás ali do ministro Múcio, o Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, né? Não tá ali por acaso. O Ministério dos Direitos Humanos está acompanhando isso de perto, porque é uma emergência de direitos humanos que está acontecendo ali. De fato, que envolve as pessoas que estão fazendo mineração ilegal também. Não é fácil resolver essa questão. Não é preto no branco. Não é do dia para noite. Não é fechar o espaço aéreo e fazer o IBAMA fazer 10 dias ali de incursão pela mata e destruir o maquinário que a coisa vai estar resolvida. Não, o grande problema são as pessoas que estão ali.